2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que agora, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui, vamos orar? Nosso Deus e Pai, é diante de Ti que nós todos colocamos as nossas vidas nessa noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa agir sobre nós com graça e misericórdia. Sabemos que nós não merecemos, mas sabemos, ó Deus, que a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia que nos alcançou, ela, ó Deus, tem poder para transformar as nossas vidas. Por isso, Senhor, que nessa noite o Senhor possa agir em nossos corações e pensamentos, abrir os nossos olhos espirituais, quebrantar, ó Deus, a dureza do nosso coração, destampar os nossos ouvidos para ouvirmos e entender a Tua palavra. Precisamos de Ti, ó Deus, nessa noite. Precisamos do Teu favor sobre nós nessa noite. Não nos deixe, ó Pai, sermos apenas religiosos, seguindo, ó Deus, cegamente uma religião, ou os nossos próprios pensamentos, ou o nosso próprio coração. Nós sabemos, ó Deus, se nós seguirmos, ó Deus, a nossa vontade, ou seguirmos, ó Deus, os nossos desejos, ou a partes religiosas, ó Deus, sem a Tua palavra, nós estaremos perdidos. Por isso, Senhor, instrua através da Tua palavra, e nos dê graça, ó Deus, para nós firmarmos a nossa fé, não em algo abstrato, mas em algo concreto, na rocha, para que quando as ondas virem, o mar se encher, quando, ó Deus, vier a fúria dos dias, nós não sermos arrancados, nem levados por todo vento de doutrina, ó Deus, mas estarmos firmados numa fé verdadeira, a qual, ó Deus, nada pode nos arrancar, ó Deus. Por isso pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos ajude nessa noite e abençoe essa reunião, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então, como foi dito, esse mês nós comemoramos os 506 anos que se iniciou a Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre um dos 5 solas da Reforma Protestante. Mas antes eu queria fazer uma introdução para nós entendermos o porquê que isso aconteceu, o porquê que a Reforma aconteceu e o por causa dos 5 solas. Então, quando nós lemos no livro de Atos, lá no capítulo 2, a partir do 42, nós vemos que a igreja, ela tem uma forma, que a igreja, ela tem um formato a qual Jesus a lapidou. Ela diz em Atos 2:42 que os irmãos da igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eram os ensinamentos que Jesus deu aos apóstolos, e agora os apóstolos estavam edificando a igreja sobre essas verdades, sobre essas doutrinas, sobre esses ensinos. Então eles perseveravam naquilo que era ensinado pelos apóstolos. Eles perseveravam também na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Significa, eles não desistiram, eles estavam firmes, fervorosos, unidos naquela verdade, a qual havia desde o princípio Jesus ensinado. Diz também que em cada alma, em cada irmão,
havia um temor a Deus. Eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Eles perseveravam também em buscar a Deus todos os dias. Tinham alegria em seus corações e eram humildes de espírito. Eles louvavam sempre a Deus e todo o povo tinha grande simpatia por esses irmãos. Em Atos 11, 26, esses irmãos, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. O que é isso? Um grupo de pessoas que se pareciam com Cristo na maneira de viver, falar, pensar e agir. Então nós podemos observar que a igreja, ela tinha uma forma, ela tinha um formato, ela tinha uma identidade. Eram pessoas que glorificavam a Deus. Mas com o passar dos anos, essa igreja, que era linda, bela, noiva, adornada, enfeitada para o seu esposo, ela começou a perder a sua beleza, a perder a sua humildade, a perder a sua simplicidade. E isso foi acontecendo porque eles foram abandonando a Bíblia, abandonando os ensinamentos, abandonando as Escrituras. E acrescentando aos ensinos da igreja, ensinamentos estranhos, novas revelações, tradições não bíblicas. Então no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, ele vai se converter ao cristianismo. Não sabe se foi uma conversão verdadeira ou não, mas diz a história que ele se converte ao cristianismo. E ele então vai juntar o Estado com a igreja, e vai tornar o cristianismo como a religião oficial do império. E ao imperador Constantino fazer isso, ele vai desencadear muitos problemas na igreja, como o sincretismo religioso. Imagina, o imperador agora instituindo a religião cristã como a religião do império. Todos então agora tinham que se tornar cristãos por causa do imperador. E todas aquelas religiões, todas aquelas tradições, todos aqueles padrões de fé de cada religião começaram então a entrar no cristianismo. E ali começou a haver um sincretismo religioso, uma mistura de religiões dentro do cristianismo. E houve também uma impureza na sua membresia da igreja, pois agora as pessoas estavam se tornando cristãs sem se converterem. Então, por causa disso, as pessoas começaram a frequentar os cultos, frequentar as religiões, frequentar o cristianismo, mas sem a verdadeira conversão. E houve uma grande mistura naquela época. Então houve uma grande impureza dentro da igreja. E eu queria começar a destacar alguns ensinos que foram acrescentados ao longo da história na igreja. Então, vou falar aqui por ordem alguns dos principais ensinos que foram deformando a igreja. No ano 300 depois de Cristo, iniciou-se a tradição da oração pelos mortos e o sinal da cruz. Nós vamos ver que todos esses ensinos que começaram a se acrescentar na igreja são ensinos que não tinham uma base bíblica para se aceitar. Mas pelo desvio da igreja, pelo sincretismo religioso, pelas misturas das religiões, pelo abandono das escrituras, o que aconteceu? Começaram a se acrescentar muitas coisas, muitas tradições, muitas práticas de outras religiões. Então se inicia pela oração dos mortos e o sinal da cruz. No ano 320, começaram a ter a prática das velas acesas durante o culto. No ano 375, iniciou-se a veneração dos santos, dos anjos e o uso de imagens no culto. No ano 394, iniciou-se a prática da missa. As pessoas acham que a missa é como se fosse um culto, mas não é. Vou dizer para vocês o que significa, de acordo com a doutrina católica, a missa. A missa significa, segundo a doutrina católica, que cada missa é um sacrifício verdadeiro, no qual
o Cristo ressuscitado está presente corporalmente no altar, como uma vítima que é oferecida outra vez pela igreja a Deus Pai, como expiação pelos pecados da humanidade. O que significa a missa? Por que eles introduziram a missa? Toda vez que é realizada a missa, é realizado o sacrifício e crucificação novamente de Cristo. É isso que significa a missa. É o momento em que as pessoas se reuniam para novamente crucificar de uma forma simbólica, né, Cristo na cruz. Oferecido novamente Cristo na cruz pelos pecados da humanidade. Então toda missa se faz a expiação novamente pelos pecados. E a Bíblia diz que Jesus ele pagou o preço na cruz uma vez por todas. No ano 500, os bispos e os padres e os papas, as autoridades religiosas, eles começaram a se vestir de uma forma distinta do povo, mostrando que eles estavam acima das pessoas. Então, quando você vê o pastor aqui pregando, o pastor não está acima de vocês, porque o pastor é ovelha também do Senhor. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Então, não existe uma pessoa que está acima espiritualmente, porque o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em você, é o Espírito Santo. Então, não existe essa parte. E eles começaram com isso. Então os papas, os padres, os bispos começaram a colocar vestimentas para se diferenciar dos outros, mostrando que eles tinham mais autoridade do que os outros. No ano 593, inicia-se a doutrina do purgatório. O que é a doutrina do purgatório? Fiz questão também de estudar a respeito disso. Dizem assim, essa doutrina do purgatório: aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, isso aqui tira aí do catecismo do catolicismo romano. Então, aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A purificação das últimas escórias é mediante o purgatório. Este ensinamento baseia-se também sobre a prática da oração pelos defuntos. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em favor dos mesmos, particularmente o sacrifício da Eucaristia, a fim de que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também esmolas, indulgências, que é pagamentos, obras de penitência em favor dos defuntos. Então, o que é o purgatório que eles criaram? É um lugar, um estado intermediário após a morte. Eles diziam, a pessoa morre, e ela que morre em Cristo, ela vai para esse estado intermediário. Fazer o quê? E se purificar dos seus pecados. Então eles ficam nesse estado intermediário, se purificando dos pecados que eles cometeram. E esses pecados seriam purgados, purificados, por meio da oração das pessoas aqui na terra, por meio das esmolas que as pessoas davam aqui na terra, por meio das obras de penitência em favor daqueles que morreram. Então olha que absurdo. A Bíblia diz que quando Jesus ele morre na cruz, ele morre para nos perdoar de todos os nossos pecados. Nós fomos purificados dos pecados por causa do sacrifício de Cristo. E não é o purgatório que nos purifica o pecado. Não é por meio do pagamento de indulgências, ou por meio de obras de penitência, ou por meio, que ele diz, de esmolas, que nós oferecendo aqui na terra, conseguiremos purificar aqueles que morreram. Isso é um absurdo. Então a igreja, ela começou a propagar essa doutrina. Por quê? Para arrecadar dinheiro. Então eles começaram a falar, morreu, então agora você começa a dar as suas esmolas, os seus dinheiros, trazer o seu dinheiro, porque isso fará com que eles sejam perdoados dos pecados e possam então ir livres para o céu.
Essa era a igreja. Essa era a nossa igreja. Era a igreja em que nós fazíamos parte. Na verdade, era a única igreja que tinha, né? E ela foi se desviando, ano após ano, não foi de um dia para o outro, mas ano a ano ela foi se desviando. No ano 600, os cultos e as orações eram feitos somente em latim. Olha os absurdos. No ano 600, parou-se de falar na língua do povo. Então as missas e as orações eram feitas somente em latim, e ninguém entendia nada do que se falava. E nesse tempo também iniciou-se a oração para Maria como mediadora. No ano 607, há o surgimento do papado, do Papa. É instituído o Papa. Quem era o Papa? De acordo com a doutrina católica, ele era o sucessor dos apóstolos. Ele possui a autoridade para governar a igreja, a infalibilidade para ensinar. Eles são considerados infalíveis, sem erros para ensinar e definir os pontos da fé cristã, quando se pronuncia ex cátedra, que literalmente em latim é a partir da cadeira de São Pedro. Então eles dizem que o Papa, ele se assenta numa cadeira a qual é sucessão dos apóstolos, na cadeira de São Pedro, né? Eles dizem, São Pedro está lá na entrada do céu, e o Papa agora, ele vai se assentar na mesma cadeira aqui na terra. Então é por meio dele que há a entrada no céu, por meio dele que é o ensino correto, por meio do Papa. Eles tinham total autoridade, os papas, e eles eram mais poderosos do que os reis naquela época. Olha o poder que tinham esses homens. Eles também são chamados de vigário de Cristo. O Papa, vigário de Cristo. O que significa? Estão dizendo que ele tem o mesmo poder e autoridade que Cristo teve sobre a igreja. Ao alegar que o Papa é vigário de Cristo, a Igreja Católica, ela rejeita a suficiência e a supremacia do sacerdócio de Cristo e concede ao Papa papéis que o próprio Cristo declarou que seriam do Espírito Santo. Então eles dizem que o Papa, ele se tornou o substituto de Cristo aqui na terra, não o Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus, quando ele fosse, ele enviaria o outro Consolador, que não é o Papa, que não é o homem, que não é o pastor, mas o Espírito Santo. No ano 786, vão tentando, hein? Cada coisa que foi surgindo, e isso fazia tudo parte do culto, naquela época. Inicia-se o culto à cruz, e às imagens, e às relíquias sagradas. O que eram as relíquias sagradas? As relíquias, eu fui pesquisar, as relíquias mais importantes que havia na igreja eram os restos físicos dos santos, os seus ossos, cabelos, suas lágrimas ou sangue. E destas, as mais antigas eram em geral as mais preciosas. Então inicia-se o culto à cruz, o culto às imagens de escultura e o culto às relíquias sagradas. Sabe o que eles faziam? Eles traziam uma ossada e colocavam na igreja. E eles diziam, essa ossada aqui é do apóstolo Paulo. E as pessoas então iam nessa ossada, esperando receber a bênção de Deus, a mediação de Deus, por meio daqueles ossos. Mas ninguém conseguia nem provar de quem que eram aqueles ossos. Eles traziam, irmãos, lágrimas em potes, água com lágrimas em potes, e diziam que eram lágrimas de pessoas que choraram, de homens santos que choraram. Eles traziam cabelos e colocavam lá, esse aqui é o cabelo de Moisés, cabelo de Santos, cabelo não sei de quem lá, outro. E as pessoas diante daquilo lá, elas oravam, elas pediam, elas clamavam diante daquilo. Olha os absurdos que começaram a se incluir dentro da igreja. Imagina, você chegar aqui, tem um monte de osso aqui, eu falar, esse osso aqui é do apóstolo Pedro. Aí você chegar diante dos ossos, você ajoelhar, você orar, você pedir para te salvar.
Era assim que estava acontecendo a igreja. Era assim que estava caminhando a igreja. Olha os absurdos, nós olhando isso, hoje para nós isso é libertador, nós já fomos libertos, nossos ossos escamas já caíram, mas os católicos hoje, até hoje, eles acreditam nisso, em suas peregrinações, quando eles vão lá em Aparecida, ou até lá no Vaticano, onde ainda existem essas coisas, essas relíquias. No ano de 850, eles começaram também a prática da água benta, que era uma água com sal consagrada pelo sacerdote. Então iniciou-se ali a água benta, a unção da água. E hoje não é diferente hoje. O que nós temos hoje? Garrafinha d'água, copo d'água, orado com água. Você toma esse copo d'água aqui que você vai receber a bênção, vai ficar curado. O óleo ungido. Quantas coisas não foram acrescentadas hoje também aos cultos? Naquela época foi também a água benta, substituindo o próprio Cristo. Você não precisava de Cristo, você precisava da água. A água tem poder. Cristo não, deixa Cristo quieto lá. Mas a água tem, nós vamos orar e aí vamos agora santificar a água e a água vai te curar. No ano 995, houve a canonização dos santos, que era declarar e reconhecer santo quem faleceu. E ele se tornava então também mediador. Em 1079 acontece o celibato do sacerdote. Proibiram então os sacerdotes de se casar. E por que eles proibiram os sacerdotes de se casar? Para que a herança do sacerdote permanecesse com a igreja. É por isso. Porque se o sacerdote tivesse família, ele ia ter que sustentar a família e a herança dele permaneceria para a família. Mas uma vez que o sacerdote é proibido de casar, o que acontece? Ele morre, a herança permanece para a igreja. Tudo por causa de dinheiro, riqueza. No ano de 1090, depois de Cristo, houve a criação do rosário, que a gente conhecemos por terço, e a oração mecânica, que é feito pela Igreja Católica. As rezas, famosas rezas. No ano de 1184, foi instituído a Inquisição, que era o tribunal que condenava quem se levantasse contra a fé católica. Se você falasse, não, eu não concordo com isso, você ia para o tribunal. Chegando no tribunal, eles te condenavam. Era o chamado caça-bruxas. Então aí você era condenado, te queimavam, te matavam em praça pública, todo mundo via aquilo lá e todo mundo ficava com medo e todo mundo se calava. É mais ou menos o que fizeram aí, os juízes fizeram. Condenaram aqueles homens lá, a 17 anos de cadeia, como terroristas, sem que eles fizeram nada, de tão absurdo. Por quê? Ao todo mundo ver, todo mundo agora ficou com medo, ninguém fala mais nada. Mais ou menos, mesma coisa. Em 1215, eles então criam a doutrina da transubstanciação da Santa Ceia. Eles então começaram a afirmar que o pão e o vinho se tornava, após a oração, a consagração, o corpo e o sangue literal de Cristo. Então eles falavam isso, que o pão e o vinho na ceia, ao eles orarem, aquele pão deixava de ser pão e se tornava Cristo mesmo, você estava comendo Cristo. E aquele vinho se tornava o sangue de Cristo mesmo, não era um símbolo, não era uma memória, mas era o próprio sangue de Cristo. Eles falavam na transubstanciação de Cristo. Então aquilo era verdadeiramente, você estava comendo e bebendo o sangue de Cristo. E a Bíblia diz que aquilo era feito em memória, aquilo é um pão. Por que eles faziam isso? Porque até nisso trazia a idolatria. Até nisso eles adoravam. Naquele momento, então, eles passavam a adorar até a própria ceia. Porque eles falavam que era o próprio Cristo que estava no pão e no sangue. Eles também, em 1215, eles também fizeram iniciaram a confissão auricular ao sacerdote. A confissão do padre. Quem veio do catolicismo sabe como que é. Você tinha que confessar para o padre, uma vez ao ano. Então eles criaram essa parte. E para ter o perdão, tem que haver a confissão, e mediante a penitência imposta pelo padre. Então você confessa o teu pecado e o padre fala, olha, o teu pecado é isso, então você precisa de fazer isso e aquilo para receber o perdão. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados
a Deus, e é por graça que nós recebemos perdão, e não por meio de penitências impostas por um homem. Em 1229, acontece a proibição da Bíblia para a igreja, para os leigos. Somente os sacerdotes podiam ter a Bíblia. Imagina, eu chegar aqui para vocês e falar: olha, a partir de agora, vocês devolvam a Bíblia de vocês, que só eu posso ter a Bíblia. Imagina o que iria acontecer. Todo mundo sem Bíblia, somente eles com a Bíblia. Então eles poderiam facilmente manipular e dominar todas as pessoas. E é mais ou menos isso que acontece hoje. Todo mundo tem Bíblia e não lê, e é manipulado, né, por aqueles que são inescrupulosos com relação à ganância. Em 1251, vem a criação do escapulário. O que é o escapulário? Escapulário é aquele objeto, tipo uma correntinha pendurada no pescoço, que é um símbolo da religião católica, que consiste em duas imagens. Tem duas imagens. Uma que é o Sagrado Coração de Jesus e a outra Nossa Senhora. E possui o significado de proteção física e espiritual. Então, o Papa Pio XII diz que a devoção do escapulário do Carmo fez descer sobre o mundo copiosa chuva de graça espirituais e temporais. Então, o Papa ele falou que a devoção a essas correntinhas fez vir ao mundo uma copiosa chuva de graça espiritual sobre as pessoas. Nada sobre a obra de Cristo. Em 1414, é proibido o uso do vinho na ceia. Eu fui pesquisar o porquê que foi proibido o uso, né, no catolicismo do vinho. E a resposta que eu obtive é porque, como é o sangue de Jesus, se não tiver pessoas suficientes para tomar a ceia, não pode guardar, porque estraga. Ou então, se cair no chão, diferente do pão, você consegue pegar e comer. Mas o vinho, se cair no chão, é o sangue de Jesus sendo derramado, não tem como pegar de volta. Então, para que não acontecesse essas tragédias com relação ao vinho, que eles consideram o próprio sangue de Cristo, eles acharam melhor tirar o vinho da ceia. E Jesus ordenou comer do pão, beber do cálice. Em 1439, o purgatório, que nós já falamos, ele se torna um dogma, uma verdade oficial da igreja. E também é instaurado os 7 sacramentos da igreja católica para a salvação, que é o batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção de enfermos, a ordem e o matrimônio. É necessário cumprir os 7 sacramentos para ser salvo. Em 1508, é introduzido a segunda parte da oração Ave Maria, é adotada pela igreja. Então, aquela linda igreja que nós vimos, imagina, a igreja de Jesus, a igreja santa, a igreja que buscava oração, a igreja que estava ali, todo mundo junto, todo mundo humilde, sem acepção de pessoas, sem diferenciação, todos ali unidos, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, todos ali de coração, todos perseverando nos ensinamentos de Jesus. Ao passar do tempo, o que acontece? Se transformou nisso, numa igreja que não se parecia mais com a igreja. Ela em nada mais se parece com a igreja. Então, no século XVI, as heresias chegaram no auge, quando o Papa ele quer então construir a Basílica de São Pedro e ele não tem dinheiro. Então surge uma das maiores heresias, que é a indulgência papal. O Papa dizia que o homem só poderia ser salvo mediante a um documento assinado por ele. E esse documento deveria ser pago. Então surge uma das maiores heresias, que a salvação estava em um documento assinado pelo Papa. Era por meio desse documento que as pessoas adquiriam a salvação. E esse documento custava muito caro. E para ter a salvação, eles tinham que comprar esse documento. Hoje não é diferente, né? Tem igreja que você chega e já está até o envelopinho em cima da cadeira. Não tem nem como escapar, né? Então, se você não der o dízimo nas igrejas, você já perdeu a salvação. Então, da mesma forma, mesma coisa. A imposição do dinheiro para a salvação. A mesma indulgência que se pagava antes é a mesma que cobram hoje. Você precisa de dar o dinheiro, então você não será salvo.
É a mesma linha de pensamento, só mudou a capa. Não é católico, é evangélico, mas pensa igual. Esse tempo era o período das trevas. Ninguém tinha acesso à Bíblia na sua língua. Os cultos e as orações eram em latim, ninguém entendia nada. Os falsos ensinos haviam tomado conta da igreja, e o conhecimento era dominado pelo sacerdócio. Em um momento tão crítico por onde a igreja caminhava, levantou-se então o monge agostiniano Martinho Lutero, para no dia 31 de outubro de 1517, fixar nas portas do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra aquilo que a Igreja Católica Romana estava pregando. O Papa Leão X, querendo reconstruir a Basílica de São Pedro, cria as indulgências como um meio de arrecadar fundos financeiros de forma ilegítima e antibíblica para a construção. Lutero, ao deparar com esse desvio, ele conclama somente as Escrituras, desejando não dividir a igreja, nem desviá-la da verdade, pelo contrário, levar a igreja de volta ao antigo evangelho, ao verdadeiro evangelho, às Escrituras sagradas, à doutrina dos apóstolos. Então, inicia-se a reforma protestante. Foi o momento, então, em que o monge agostiniano, Martinho Lutero, ele começa a ver tudo isso, ele começa a estudar as Escrituras, e diante disso, ele então vai se levantar um homem, contra o homem mais poderoso do mundo. Imagina, um monge se levantando contra o maior império, o homem mais poderoso do mundo, o Papa, e ele desafia, por meio da Escritura Sagrada. Olha, para nós entendermos o poder que há na Bíblia, o poder que há nessa Escritura. Por meio da Escritura, ele conseguiu desafiar o homem mais poderoso do mundo naquela época. E diante disso, então vai se iniciar o momento da reforma protestante. O que era a reforma? É trazer novamente a forma naquilo que se perdeu. Todo esse desvio que a igreja cometeu durante a história, trazer de volta o povo a se arrepender e a corrigir os seus erros. E os 5 solas da reforma, ele é um resumo dos principais pontos da reforma protestante. Então, os 5 solas, que em latim é 5 somente, significa somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus. E hoje, em especial, nós iremos estudar sobre o somente as Escrituras, que é o que diz aí, então, em 2 Timóteo, novamente, vamos voltar aí, 2 Timóteo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, Paulo falando a Timóteo, Timóteo estava sendo preparado para ser o pastor. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, as Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a instrução que o apóstolo Paulo vai dar a Timóteo é para que ele permanecesse naquilo que estava escrito, porque Timóteo, ele, apesar de o pai dele não ser judeu, mas a avó e a mãe dele eram, e ele foi desde a infância ensinado as Sagradas Escrituras para ele. Desde a infância ele conhecia as Escrituras, a palavra de Deus. E Paulo ele vai orientar Timóteo: permanece naquilo que está escrito. Porque é quando nós permanecemos que nós nos tornamos sábios para a salvação que é em Cristo. Jesus fala que, em Apocalipse fala que nós não devemos tirar e nem acrescentar algo do que já está escrito. É por
meio da Escritura que nós encontramos a nossa salvação. É por meio da Escritura que nós nos tornamos sábios. Nós vamos encontrar Cristo, nós vamos encontrar a cruz de Cristo. É por meio da Escritura que nós vamos conhecer o arrependimento, os pecados, o arrependimento dos pecados. Então é por meio da Escritura. Não é por meio dos pensamentos, por meio de tradições, por meio de visões, nem revelações, mas é por meio da palavra. Nós, como cristãos, nós temos uma regra de fé que é a Bíblia. Nós não podemos abandonar a Bíblia para sermos levados por movimentos religiosos. Mesmo que dê certo, mesmo que esteja todo mundo indo, mesmo que esteja abençoando todo mundo, nós devemos permanecer somente nas Escrituras. E é exatamente isso que é a instrução de Paulo para Timóteo. Hoje as pessoas não permanecem mais na Escritura, elas querem ir para onde há um movimento, um mover. Hoje eu vou lá porque lá é culto de cura, é culto de libertação, é unção do óleo, é a água benta, é o manto que perdoa o pecado. Hoje vai ter uma profetisa, uma missionária e sei lá mais o que. Eu vou lá para ver o que vai falar comigo. Então as pessoas, elas estão abandonando as Escrituras, e nós vemos o perigo de se abandonar as Escrituras, porque todos os que abandonaram as Escrituras, eles caíram em seitas, em heresias, eles se desviaram da verdade e se perderam. Os únicos que permaneceram firmes, fiéis, que foram salvos, foram aqueles que permaneceram a sua fé em Cristo, nas Escrituras. Fora das Escrituras não há fé para nós. Como nós podemos colocar os nossos pés em algo que é abstrato, que não existe? Como podemos confiar em algo que não está escrito? Como? Não há firmeza de pé, dos nossos pés, da nossa fé. Você pisará em algo que estão falando para você, andará sobre algo que estão falando para você, e logo afundará. É por isso que nós devemos permanecer somente nas Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Nós devemos sempre perguntar: onde está escrito isso? Qual é o texto completo? Qual é o contexto? Qual é a cosmovisão? Está apontando para Cristo? Está apontando para a glória de Deus? Então Paulo fala para Timóteo: permanece, Timóteo, permanece, porque nós seremos tentados a nos desviarmos das Escrituras. Seremos tentados à prosperidade. Não, vai lá. Já está todo mundo saindo com prosperidade, com bênção. Vai lá, você está precisando. E nós somos tentados aí nessas bruxarias, a buscar o ocultismo, a buscar coisas que são contrárias às Escrituras. Nós, porém, Timóteo, permanece. Se nós não permanecermos nas Escrituras, nós não permaneceremos no caminho. A única coisa que nos faz permanecer no caminho é a firmeza da nossa fé na Bíblia. E ele continua então falando no versículo 16: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Aqui ele mostra para nós que toda a Escritura, não são algumas partes ou versículos isolados da Escritura, mas toda ela, mostrando que toda a Escritura é importante, mostrando para nós também que a Escritura, ela é completa para tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Nós não precisamos de procurar em outros lugares a respeito da resposta da nossa salvação. Nós encontramos tudo na Bíblia. Ela é completa em si mesma. Por isso que ele diz que toda a Escritura é inspirada. A palavra inspirada aqui no grego é soprada por Deus, é dada por Deus, é falada por Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé, porque ela é inspirada, ela é falada. É Deus quem fala através dela. Ela é útil, ele vai falar, para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, mostrando para nós que a Bíblia é suficiente para nós, ela é completa para nós, ela tem tudo o que nós precisamos. Muitas religiões usam, além da Bíblia, outros manuais. No caso, os Mormon aqui do lado, eles têm um outro livro que complementa a Bíblia, que é colocado ao lado da Bíblia como algo de autoridade. É
somente a Bíblia para nós. A nossa regra de fé é a Bíblia. Não há um outro livro. Os adventistas têm o livro da Ellen White. Eles falam que aquele livro eles precisam de ler, porque vai trazer revelações que não tem na Bíblia. Para nós, é somente as Escrituras. Somente a Bíblia. Naquela época da Reforma, a Igreja Católica Romana tinha como fonte de autoridade a revelação do Sagrado Magistério, que era os líderes, os sacerdotes, Papa e Bispo. Então a fonte de autoridade deles, de revelação, de autoridade espiritual, era o Papa. A tradição, a denominação religiosa e a Bíblia. Então tudo esse conjunto era o que determinava o que eles acreditavam. Então eles acreditavam no quê? No que o Papa falava, no que a tradição falava, no que a denominação religiosa falava e no que a Bíblia falava. Eles faziam um balanço de tudo e acreditavam naquilo. E nós? Somente a Bíblia. Para nós, somente as Escrituras Sagradas. É a nossa regra de fé. Somente a Bíblia. Eles confiavam na palavra do Papa, tinham ela como infalível. E hoje não é muito diferente, irmãos. Com muitos líderes religiosos, chamados presidentes da igreja ou donos da igreja, que se colocam acima das Escrituras, pela sua visão ou revelação que eles têm. E falam que tem o mesmo peso até do que a própria Bíblia. Eles se acham mediadores, cheios do poder e dons, e que estão acima das pessoas em autoridade. Não se pode questionar os seus ensinos. Dizem que possuem a unção de Deus, e com isso a cobertura espiritual sobre o rebanho. São dominadores gananciosos, querem o poder e o dinheiro do povo. Da mesma forma, da ação do Papa naquela época, hoje é a mesma ação de muitos líderes religiosos na igreja. Outra fonte que tinha eles naquela época, o católico, era a tradição. Nós entendemos que a tradição ela não deve ser rejeitada, mas deve ser rejeitada a tradição que contradiz a palavra de Deus. Os católicos davam uma suposta autoridade da tradição, independente da Escritura. Independente, se está escrito ou não está na Bíblia. Eles colocavam a tradição acima das Escrituras. E hoje, também colocam as tradições acima ao lado da Escritura, como usos e costumes. A Bíblia não fala de uso e costume, que mulher só pode usar saia e não pode usar calça. Não está escrito que mulher não pode usar. E eles colocam, olha, se você usa calça, você perde a salvação. Se você fazer a barba, ou se você não fazer a barba, você perde a salvação. Olha o ponto que chegou, que o uso e costume faz a pessoa ser salva ou não. É a mesma coisa da tradição de Roma, hoje colocada muitas vezes na igreja evangélica. Óleo ungido, água benta, fazem parte da tradição aqui no Brasil. Eles colocam isso como algo tradição. Será que nós precisamos de uma reforma também na igreja aqui no Brasil? Outra expressão moderna do ensino do católico medieval é a crença que a denominação religiosa a que pertencemos está sempre certa. Os católicos dizem que somente eles são salvos, que não há salvação em outro lugar a não ser no catolicismo romano, porque só no catolicismo romano é que tem a Eucaristia, o sacrifício de Cristo em toda a missa. Eles dizem isso. Eles dizem que eles acreditam que a placa da igreja está acima das Escrituras, mas nós entendemos que não. A placa da igreja não está acima das Escrituras, nem a visão do ministério, nem qualquer revelação dada por homens está acima da Escritura. Essa ideia de exclusivismo, que só a minha igreja está certa,
e que só a minha igreja salva, é falsa. A denominação religiosa não tem poder para salvar, somente Cristo pode salvar. A denominação religiosa não é a graça de Deus, Cristo é a graça de Deus sobre nós. A denominação religiosa não determina o que a Bíblia ensina, e sim a Bíblia é quem determina o que a igreja deve ensinar. Então muitos colocaram a placa para a salvação, como católico. Eles acreditam que a placa é a denominação. Muitas igrejas são assim, Testemunha de Jeová. Eles acreditam que só eles são salvos. Outras igrejas também, um monte de outras igrejas acreditam dessa forma. O Adventismo também. Eles acreditam que só eles é a igreja verdadeira, porque eles dizem que só eles guardam o sábado. Então nós estamos rodeados por um monte de heresias, por um monte de bagunças religiosas, que estão contradizendo a própria Escritura Sagrada. Nós também precisamos fazer uma reforma em nossos dias nas igrejas. Mas afinal, se o Papa não tem a palavra final, a tradição não tem a palavra final, a denominação cristã não tem também a palavra final, quem tem a palavra final? Então os reformadores e os seus herdeiros teológicos, eles deram resposta a essa pergunta: quem tem a palavra final? No Catecismo Maior de Westminster afirma, na resposta à pergunta 3, que é essa, a resposta é: as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Então, para nós, a nossa única regra de fé é a Bíblia. Não é a placa da igreja, não é o pastor, não é o Papa, não é o padre, não é a tradição, é porque todo mundo faz. A nossa regra de fé é a Bíblia, é as Escrituras, somente as Escrituras. A Confissão também de Fé de Westminster, ela afirma: o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, e todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro, senão o Espírito Santo, falando na Escritura. Então, de acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na Igreja de Cristo pode se elevar acima da Escritura Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo para conduzir toda a verdade. Cristo é o cabeça da igreja, e Ele governa segundo os preceitos estabelecidos na Escritura. Nenhum líder, nenhuma denominação cristã, nenhum concílio, nenhum costume, nem tradição tem valor normativo para a igreja cristã. Somente a Escritura. Lutero diz: um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais corajoso Papa sem elas. Qualquer homem simples, com a Bíblia na mão, conhecendo a Bíblia, ele é maior do que o Papa mais corajoso sem as Escrituras. Lutero diz: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura, e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Eu estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e nem me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. O discurso de Lutero na Dieta de Worms, quando ele é desafiado pelo Papa, ele fala: não, ao menos que as Escrituras elas confirmem em minha vida, eu não mudarei, não me retratarei por causa da minha consciência. Então, por que, irmãos, nós entendemos que é somente as Escrituras? Por que nós cremos que é somente as Escrituras a nossa regra de fé? Primeiro, porque as Escrituras elas são inspiradas por Deus.
Elas foram sopradas por Deus. Primeiramente, nós entendemos isso, que a Bíblia, ela é inspirada, diferente de qualquer outro tipo de normativo, de tradição. Somente a Bíblia é inspirada por Deus, foi soprada pelo próprio Deus para nós, escrita por homens piedosos, mas inspirada pelo próprio Deus. É o que diz em 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Por que somente as Escrituras? Porque somente as Escrituras são inerrantes, sem erro. Somente as Escrituras não têm erro. Os homens têm erro, tradições têm erro, tudo tem erro. Mas a Bíblia, ela não tem erro. Nós não encontramos um erro sequer em toda a Escritura. É o que diz em Salmo 119, 140. A tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outros reformadores também declararam, como Martinho Lutero, as Escrituras nunca erram. Onde as Sagradas Escrituras estabelecem algo que deve ser crido, ali não devemos nos desviar de suas palavras. João Calvino diz, o registro é seguro e infalível, a regra certa e inerrante, a palavra é infalível de Deus, isenta de toda mancha e defeito. Nós entendemos que somente a Escritura, porque somente a Escritura não tem erros, é verdadeira. Por que nós cremos somente as Escrituras? Porque as Escrituras são infalíveis. O Papa não é infalível. Você acha que o Papa é infalível? É impossível os homens, qualquer outro homem ser infalível. Somente as Escrituras não têm falha. Somente as Escrituras, elas são dignas de toda a nossa fé. Somente nas Escrituras nós podemos colocar a nossa confiança, porque nós sabemos que nós estaremos seguros nas Escrituras. Nós não estaremos seguros numa placa de igreja, não estaremos seguros em palavras humanas, não estaremos seguros em profecias humanas, mas nas Escrituras. É nelas que nós descansamos, é nela que nós confiamos. Mateus 1, 22 diz assim, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Se cumpriu tudo o que havia sido determinado no Antigo Testamento, mostrando que ela não falha, que ela é infalível. Marcos 13, 31 diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Sugere que a Bíblia, ela não pode falhar, que ela nunca falhará, e nunca decepcionará qualquer um que confie nela. Ela nunca falhará, ela nunca falhou durante toda a história da humanidade, ela nunca falhou, ela nunca mudou, nunca as pessoas que confiaram nela foram decepcionados, nunca. Ela sempre cumpriu todo o propósito dela. O porquê que somente as Escrituras? Porque as Escrituras são autoritativas, elas são divinas, não pode ser igualada a tradições e nem aos magistérios, às autoridades dos homens, nem aos pronunciamentos ex-cátedra dos sumos pontífices. As Escrituras têm origem no caráter divino e está acima de tudo. Elas são autoritativas. Como diz em 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso nós também, sem cessar, damos graça a Deus por quanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de vós ouvistes e a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. A autoridade da Escritura, ela é superior à da igreja e da tradição.
contra a afirmação católica. Os católicos dizem assim: a igreja ensina, a tradição ensina, mas os reformadores afirmavam: a Escritura ensina. É a Escritura quem tem autoridade, não é a religião, não é os homens, não são os magistrados, mas é a Bíblia, somente as Escrituras. E por fim, por que somente as Escrituras? Porque somente elas são suficientes. Somente ela. Ela tem tudo o que nós precisamos. Ela é suficiente para nós. Nós não precisamos de outras fontes além da Bíblia. Somente as Escrituras é a nossa regra de fé. Como diz em Deuteronômio 4:2: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. A nossa regra de fé, irmãos, é somente a Escritura. Nós devemos permanecer somente na Escritura. Devemos ter a nossa fé colocada somente na Escritura. Hoje há uma mistura muito grande de religiões pagãs. Há uma mistura muito grande de sincretismo. E nós devemos permanecer somente nas Escrituras. Ela é a nossa regra de fé. É por meio dela que nós encontraremos o caminho certo. É por meio da Bíblia. Se nós tirarmos a Bíblia, nós perdemos, ficaremos cegos. É a Bíblia que vai dirigir, é a lâmpada dos nossos pés, é a palavra do Senhor, é a luz para o nosso caminho. É por meio dela que nós conseguiremos ir até Cristo. É por meio dela que nós conseguiremos enxergar o caminho a qual nós estamos andando. Se tirarmos as Escrituras nossas, se nós tirarmos ela de nós ficaremos perdidos como as pessoas. Daqui a pouco nós estamos fazendo culto para o óleo ungido. Daqui a pouco eu vou estar distribuindo águas bentas para vocês. Daqui a pouco nós vamos estar distribuindo sal grosso, rosa ungida. Haverá um paganismo. Se nós tirarmos as Escrituras, tira-se tudo. Daqui a pouco haverá salvação pelas obras. As pessoas precisam de pagar penitências, indulgências para ir para o céu. Nós devemos permanecer somente na Escritura. E a Escritura é o nosso padrão e a nossa regra de fé. Devemos ler o contexto inteiro, não somente o versículo, mas o contexto. Vermos se está dentro do contexto histórico. Vermos se faz parte de todo o contexto da Bíblia. Ver se está apontando para Cristo, ou se está apontando para outros lugares, ou para outras pessoas. Nós devemos ter o discernimento para não nos alimentarmos com qualquer coisa, com qualquer propaganda de internet, com qualquer pastor de internet, tomarmos conta, para nós não sermos enganados, não sermos levados por ventos de doutrina. Devemos permanecer somente nas Escrituras. Somente a Bíblia é a nossa regra de fé. Interessante que no catolicismo romano, conforme eles foram se desviando, conforme foram abandonando a Bíblia, começaram a criar um monte de dogmas, de verdades afirmadas pelo Papa que não contém nas Escrituras. Eu estava vendo a respeito da Imaculada Conceição, que é o dogma em que a Maria ela foi preservada virgem e preservada do pecado original. Eles dizem nesse dogma que a Maria não teve pecado, ela nasceu sem pecado igual Jesus. E isso foi afirmado pelo Papa no ano de 1854. 1800 anos depois da morte de Maria, o Papa tem uma revelação de que Maria, ela viveu, morreu sem pecado, imaculada, sem pecado, como Jesus. E que ela também foi assunto, chamada Assunção de Maria. Ensina que Maria, ela subiu aos céus igual Jesus, com corpo e alma. E nós não temos na Bíblia nada referente a isso.
Não há uma exposição a respeito disso de Maria. Se juntarmos tudo que fala de Maria, encontraremos uma folha em toda a Bíblia, porque a Bíblia é sobre Cristo, não é sobre Maria. Mas foram surgindo muitos dogmas, muitos ensinamentos que não estavam na Bíblia. Porque eles entendem que há uma revelação progressiva, que Deus continua revelando coisas ocultas, continua trazendo novas revelações. Nós entendemos que não, é somente as Escrituras. Olha, e não tem fim isso. É a mesma coisa que acontece hoje em muitas igrejas, a respeito de profecias, revelações, visões. Tudo isso não está em acordo com as Escrituras. Para nós, a nossa regra de fé é somente as Escrituras. Essas novas revelações que tem trazido, você vê até o Adventismo, fala que Jesus já voltou, mas que ninguém viu. Havia uma profecia que ele voltaria, da Ellen White. E aí ninguém viu Jesus voltar. O que eles falaram? Jesus veio. É que ele veio em espírito. E ninguém viu. Vocês estão entendendo? As profecias, as revelações, a que ponto que vai chegando? Não tem fim. Por isso, se nós permanecermos somente nas Escrituras, nós não seremos enganados. E esse é um dos 5 solas que nós estudamos hoje. Somente as Escrituras. É a nossa regra de fé. Se não estiver nas Escrituras, nós não aceitaremos. Tem que ser conforme as Escrituras. Por isso é muito importante para nós voltarmos a nossa fé à Bíblia, e somente à Bíblia. Não queremos ter novidades em nosso meio, trazer novidades sobre nós, porque isso não sustentaria, mas somente as Escrituras. O que nós precisamos para a nossa salvação é a Bíblia. O que nós precisamos para a nossa salvação é o Cristo que veio para nos salvar. Se nós permanecermos somente nas Escrituras, nós caminharemos por este mundo, seguros até o último dia da nossa vida. Amém? Vamos orar então?